César, o que eu tenho dito sempre, assim, ó, e não é o que o Léo está dizendo, não é isso, mas é que a gente tem que ter o cuidado de não colocar a culpa pelas dívidas astronômicas de Grêmio e Inter para o modelo, para o cenário, para o mundo de bets, para o número de SAFs que estão inflacionando o mercado e fizeram o Inter e Grêmio se endividarem. Inter e Grêmio se endividaram porque tiveram gestões que não entenderam como estava funcionando e gastaram mais do que arrecadam. Tá louco. Então, assim, a culpa não é do cenário, porque senão fica aquela coisa um pouco... Gastaram mais do que arrecadam e não formaram um time de futebol de qualidade. Tu nem pode. O Flamengo arrecada 10 vezes mais. Tá, e aí vai jogar com o Mirassol, perde pro Mirassol, e como é que fica o argumento do arrecadar 10 vezes mais? Então, assim, o Inter e o Grêmio, eles aprofundaram um buraco grande. Diogo, má gestão. Eu acho que a gente tá um passo à frente aí. A gente está propondo uma discussão de futuro, que eu acho que é uma preocupação que o torcedor tem. Mas o problema do Inter ele não terminou ainda. Não, eu claro acho que que não. tá muito recente na nossa retina a atuação preocupante que foi ontem, e o Inter só ganhou o jogo do Ceará. E eu preciso dizer isso aqui, né? O Inter só ganhou o jogo do Ceará porque o Ceará teve um jogador a menos. E mesmo assim, quase não ganhou. E por causa do seu quase não ganhou. Então, eu acho que o problema, eu acho que o momento, a discussão de momento é o que nós vamos fazer para ganhar o jogo do Santos na segunda-feira. E aí sim, segunda-feira, 11 horas da noite, acabou 2025, é pensar a curto prazo o que vai ser feito em 2026, uma reformulação que eu não sei como ela vai se dar, não sei como ela vai acontecer, mas ela precisa ser rápida e eficiente para que o Inter não sofra de novo em 2026. E, obviamente, que entra todas essas questões de preocupação, de quebrar ou não quebrar. Definição de quebrar, eu não sei o que é. O que é para ti, Léo, quebrar? Quando uma empresa quebra, ela some. E aí os funcionários daquela empresa, que não tem nada a ver com isso... O Internacional e o Grêmio, o clube de futebol... Enfim, mas não queria discutir ele vai para a terceira divisão, mas ele não perde um torcedor, porque todos continuam torcedores ligados ao clube. Tá? Vamos pegar o exemplo do Vasco. O Vasco teve a SAF lá, e a SAF não deu certo, enfim, tem investidores da SAF que estão respondendo processo nos Estados Unidos, enfim, a SAF não deu certo, o Pedrinho com uma liminar pega o Vasco de volta e ele se torna o presidente da SAF e do clube associativo. A dívida do Vasco é de 1,2 bi. O que o Vasco fez? O Vasco chega e diz para o mercado, eu não tenho como pagar. E aí entra com um processo de recuperação judicial, tu organiza um calendário de pagamentos, um cronograma de pagamento para os teus credores. Do jeito que dá. Não, e aí os credores têm que aceitar. O Vasco teve algo inédito no mercado, 98% de adesão, em alguns casos com deságio de 90%. Ele segmentou agentes, jogadores, clubes, fornecedores, ele foi segmentando. E os credores aceitaram. Não, Pedro Ernesto, eu te devo 10 milhões. Não. Eu vou te pagar em 20 vezes. Tu aceita? O Pedro Ernesto aceita. Então vai lá, o Pedro Ernesto aceitou. Então, tu tendo esse calendário foi aprovado. Pelo Grêmio aqui com o Túlio Macedo. Certo. Aí não era. Mas aí tu leva de volta para a justiça, homologa esse acordo. E aí, a partir daí, tu tem que cumprir esse calendário fielmente. Porém, tu cumpre esse calendário fielmente e tu não pode esquecer do teu presente. Só que tu começa o teu ano, o teu mês, na verdade, com obrigações, porque se eu não pago o Pedro Ernesto vai na justiça e diz assim... Mas em que cenário tu tá colocando isso, Léo? Se o Inter cair, o Inter não tem outro caminho. O Inter paga de juros anuais 120 milhões. Então, assim, se tu não tem dinheiro para pagar as contas básicas, a dívida de curto prazo do Inter, ela bate quase em 300 milhões. Concorda comigo que o cenário já é terrível? Já é, mas imagina, tá, vamos lá, tu tem um orçamento de 600 milhões, tu perde 200 do teu orçamento. Sim, mas tu concorda comigo que independente de cair ou não, vai precisar, o processo precisa ser o mesmo? Mas o que eu falei? Que o Inter completando o serviço, porque o Inter fez a primeira parte do serviço, o Ceará é 50% do serviço. Porque se perde pro Ceará, o Inter tá um ponto da zona de rebaixamento, e aí, cara, aí é lomba abaixo, o time é o mesmo. Completa esse serviço contra o Santos, praticamente se livra do rebaixamento, vai precisar buscar, César, 1 ou 2 pontos em 3 jogos. 43, reúne todo o contexto colorado, e neste momento tem que ser todo o contexto colorado, e discute uma solução. Porque, como disse o Guerrinha, o ano que vem, o cenário não muda muito. Então, mas, Léo, tu vai ter a primeira divisão. Por que o Inter não fez isso?
que o presidente Alessandro Barcelos não propôs esse debate antes? Por causa do Octa do Grêmio. Pois é, mas aí quando a casa tá caindo, Mas, chama Diogo, todo mundo. O Inter tinha de ter... Por assim, o Inter tentou, né, Diogo? Antes não é da casa cair, mas antes desse cenário estar gravado, quando estava ali colocado mercado inflacionado, bets, e ter que correr atrás da máquina de jogadores que ficaram mais caros simplesmente pelo cenário, né, não que eles jogassem mais, olha, ali estava um cenário que claramente ia endividar o clube. É ali que tinha que chamar todo mundo. Gente, o que nós vamos fazer aqui? Mudou o cenário. O projeto das debêntures, que provocou uma discussão política muito forte, foi uma tentativa de amenizar essa situação. Aí faltou credibilidade para fazer mais dívida ainda. Pois é, mas assim, é por isso que eu digo... a direção que não paga a conta... O projeto das debêntures... O projeto das debêntures é tu pegar uma dívida que ela te consome uma perna e alongar essa dívida e tu ganhar um respiro. Tá, mas tem que pagar, O ponto é, esse projeto... Não, sim, tem que pagar. Mas a diferença é que em vez de pagar... que não paga, não tem tu tem que arrecadar mais, formas de arrecadação. Não, é que o projeto das debêntures te alongava a dívida de curto prazo. O que não passou, gente, não passou porque tem uma situação política muito efervescente no clube. E por que que eu digo... mais todo noticiário que diz que o Inter não paga conta para ninguém. Mas não paga porque não conseguiu se reorganizar esse olho financeiro. O ponto é que se o Inter, em todas as suas... dívida do Inter. Em todas as suas instâncias, em todos os seus segmentos, esquecer que tem as diferenças, esquecer que tem diferenças políticas, algumas pessoais, sentam todas as lideranças. Isso que a gente lugar do mundo tem, cara. Bom, então lamento informar. Vai escapar esse ano. Tem um nome pra isso. E vai cair ano que vem. Tem um nome pra isso que tu muito provavelmente. Que chegou um momento, que parece que tem 3 Inter, parece que tem 3 Grêmios. Não, cara, é o clube mesmo. Eu sei. Léo, todo mundo sabe. Tu conhece o ambiente político do Inter, o bastidor do Inter, melhor do que eu. Tá há mais tempo que eu. Sim, mas é por isso que tem um nome pra isso que tu quer aí. Utopia. Isso é utopia. Então eu vou avisar para os conselheiros todos e para o torcedor que se continuar fracionado, se continuar com esse bastidor efervescente, se continuar com as batalhas, como a gente viu agora vai continuar. No Conselho Deliberativo. O Conselho do Grêmio é a mesma coisa. Deliberativo, o Conselho do Corinthians agora está derrubando lá o presidente. Como é que está o Corinthians? Não, Pedro. Tá mal. Não, Pedro, mas então, Pedro... Assim, agora a gente teve uma reunião no Conselho do Inter. Mas é que a direção do Inter tinha que liderar esse processo, a direção tem que lutar, liderar para fazer a união, se não faz... Teve uma reunião recente no Inter em que um presidente quase foi agredido, cara. Tá, mas então, assim, o nível de tensão tá tamanho que se não... Assim, o Inter é um clube que é de todos os conselheiros, não do cara do grupo A, do C, do D, do Z. Então que se reúna, porque senão vai cair. Porque não adianta depois assumir o clube na segunda divisão. Não vai cair por causa disso. Mas se não cair agora, ele vai cair porque a gestão atual é ruim, porque o presidente atual não consegue mobilizar as lideranças do clube, porque tudo está concentrado na direção atual do clube. É por isso que o projeto da debêntures é a união do clube. O Luiz Carvalho pegou o Grêmio falido, como está o Internacional hoje, e uniu as pessoas. Não, outro tempo. Pagar conta por que o projeto... a todo tempo. Por que o projeto das debêntures era a união do clube? Não disse que era união. Eu disse que o projeto das debêntures mostrou que era um clube fracionado. E o Inter continua fracionado. Porque se tu aprova aquele projeto, ia ter mais dívida ainda. Não, mas, Diogo, uma coisa é tu ter que pagar a curto prazo 200 milhões de reais. Vamos falar do jogo, né? Outra coisa é tu ter que pagar 200 milhões de reais em 5 anos. Não vem pagando. Vamos falar do jogo. Mas é que só um raciocínio, porque a história da separação do conselho, Léo, não é totalmente verdade. Como não? Porque o conselho aprovou... Os caras quase se pegaram a pau na reunião, César. O conselho do Inter, o conselho do Inter... Os caras se detestam. O conselho do Inter, esse que se detestam, aprovou... E não é diferente no Grêmio, não é diferente no Palmeiras e no Corinthians. É que conta toda a história. O Inter aprovou a venda de 20%. O conselho aprovou. Então tinha unidade política ali. Ali tinha unidade política. Depois virou 10%. Aí o que aconteceu? Naquele valor ali, se prometeu fazer algumas coisas que não foram feitas pelo presidente do Inter, que prometeu que pegaria aquele dinheiro. Tu trata esses 100 milhões como a solução... 100 milhões. Não, o projeto das debêntures são 200 milhões. Às vezes a tua defesa... Não é defesa. Às vezes é defesa. Não é defesa. Não é defesa de ninguém, só tô trazendo... Mas é que tu pega isso... O que prometeu ali? O que o Inter prometeu, Léo? 100 milhões, César. 100 milhões... Para quem deve
600, na época era 660. Quem deve 660 e quem paga 100 de juros, 100 milhões é uma aspirina para quem tá doente, Léo, cara. Eu concordo, mas quando tu promete, Léo, que tu vai pegar aqueles 100 milhões e vai comprar leite. Milhões, os 100 milhões, é que quando tu promete... Ele tem um tamanho menor, César. Léo, o que eu tô dizendo é assim, quando tu pega 100 milhões Enfim, vamos falar. E promete que vai comprar leite e não compra leite, na próxima votação, o cara que achou que tu ia comprar leite diz o seguinte: com o Léo eu não voto mais. É só isso que eu tô dizendo. Eu não tô dizendo que é a solução, porque não é. 100 milhões não é nada pra Grêmio Inter. Só que eu tô querendo te dizer que... tu sempre traz os 100 milhões. Não, 100 milhões, é porque ali mas é que ali teve unidade, é isso que eu quero dizer. Pra mim, 100 milhões... A minha terceira geração não trabalha. O clube se uniu ali para o conselho. Não, tu tá enganado, não se uniu. Ele ganhou. E tu sabe a votação? Foi justa. Não, mas ele ganhou. Teve discussão. Mas é sempre assim. É sempre assim. Dá pra ter unanimidade, né? Como assim o clube se uniu? Apenas assim, ó. Não, é que ali o conselho aprovou. Aprovou quem? O CCD? Aprovou a liberação e a venda de direito de imagem. Aprovou. Foi o contrato da LFU, não aprovou. O contrato da LFU previa 10%. Peraí, Léo, só um pouquinho, Léo. Senão tu vai palestrar o dia inteiro aqui. Tem duas exceções que eu conheço, que conseguiu uma certa união no conselho e fazer alguma coisa boa. E depois também desregulou. Fábio Koff e Fernando Carvalho, campeões do mundo. Aí ganharam uma respeitabilidade. Depois o Koff brigou com o Doni, aí deu confusão de novo. Tá, mas durante um determinado tempo a coisa andou. Porque todos os conselhos são divididos, eu conheço na história. Eu vi a eleição do Asmus contra o Talegrave, eu vi há 50 anos, eu vejo isso. Sempre tem bronca, o Asmus queria dar neles tudo. E o Inter ficava grande. Quem se une em prol de alguma coisa. O Léo tá pedindo união dentro do conselho, mas união para quê? Para que a gestão toque o seu projeto com tranquilidade. Mas, desculpa, Léo, eu saúdo oposição dentro do clube, tá? Porque, tu imagina só, nós estamos com uma gestão que tem 5 anos e que não entregou nada. Se eu pregar união para todo mundo apoiar quem tá no comando agora, para ter tranquilidade para tocar o seu projeto que não funcionou em 5 anos... Desculpa, eu não quero essa união. Vaguinha, eu não quero essa união. Esquece projeto. Mas vamos lá. Vaguinha, tu quer união pra quê? É isso, eu quero saber. Pra quê? A união... Quem prega a união, prega em prol de alguma coisa. O que é? Pra salvar o Inter. Mas salvar o Inter. Quem é que tem o projeto pra salvar o Inter? Depois, quem é que tem o projeto? No final do próximo ano tem eleição. Porque não adianta a próxima gestão pegar um Inter. Desculpa, eu não tô conseguindo entender o teu caminho. Qual é o caminho? O caminho é que o Inter precisa discutir o futuro do Inter, um só. Não é o Inter do Pedrinho, o Inter do Joãozinho, tu quer uma o Inter do Paulinho. Tu quer uma união de todos os movimentos políticos que lance um candidato à presidência. Não, esquece. Eu quero que se reúnam e discutam um caminho de salvação para o Inter. Mas isso está sendo feito. Pro Inter. Mas isso está sendo feito, né? Está sendo estudado. Está sendo estudado um projeto de SAF ou de novos meios de financiamento que vai sair agora um parecer... No final do ano. No final do ano, parecer de uma consultoria. Tá. E depois que a direção cumpra isso, né? A partir desse documento... Não, mas não é a direção, é o clube. Gente, a gente está pegando na direção A, na direção B. É o clube. A gestão quebra um clube durante um ano, cara. Mas, Léo, alguém vai tocar esse projeto. Alguém vai tocar isso, ó. Vai ter lá, como é que é o nome da consultoria? Álvares Marçal. Álvares Marçal. Eles vão chegar lá, sentaram, combinaram. Eu não sei qual é exatamente o processo, mas tem lá um grupo técnico, tem um grupo político e tem esse escritório. Ok, e depois disso, aí sai o diagnóstico, tá aqui. Quem é que vai tocar adiante esse projeto? Não, eu vou te dizer, o caminho, vamos supor, tá? A Álvares Marçal diz que o caminho do Inter é fazer um fundo de investimento de 6 anos, captando 300 milhões no mercado para pagar dinheiro de curto prazo. Vai pro conselho. Aí o conselho tem que ter a maturidade de criar governança para esse plano. Tá, mas se aprovar é união e se não aprovar não é união, é isso? Exato. Governança. É que é o problema. Governança para o grupo. Sabe por quê? União porque a governança, vai ser... Vamos pegar uma governança de 6 anos, tá? Governança de 6 anos. Nesses 6 anos... Se não der certo, aí sim, aí quebra. Nesses 6 anos, o clube não pode gastar mais do que 50% em salário de jogador, o clube tem que investir tanto no pagamento da dívida, tem várias prerrogativas. E isso vai passar dessa gestão que está no último ano para a próxima de 3 anos. Ótimo. E para a próxima de 3 anos. Agora eu te entendi. E aí o clube vai ter governança. Então, nesse sentido, as instâncias do clube têm que ser maduras
e trabalhar nesse sentido. Não interessa se é o Alessandro, Não, mas não é. se vai ser o Roberto Melo, não, se esse vai ser o Aquino. O teu cenário é perfeito, eu entendi. O teu cenário é perfeito, eu entendi. Agora, eu conhecendo um pouquinho, eu acho difícil que a gente tenha esse... que a gente evolua para isso, Léo. É porque tem um ponto aqui que me parece, na conciliação das ideias, tal, o ponto onde isso morre no nascedouro é que eu não vejo esta direção, por exemplo, abrindo mão de poder. Porque isso que o Léo projeta, e é bom o projeto, significaria que a atual direção abre mão de poder, porque não é ela que toca sozinha o projeto. Ano que vem é ano de eleição. Onde não há credibilidade nesse momento, não há, porque o Inter paga mal, não paga, tudo isso que está acontecendo. Como é que você vai delegar a essa direção que comande o processo? Ou como é que essa direção vai abrir mão do poder para uma governança multipluri? Não é real de parte da direção que ela abra mão do poder. É que o processo é o contrário. Assim, a unidade política, ela não é feita de uma hora para outra. Tu tem lá, faz uma comissão e aí a partir do que ela decidir, vai todo mundo aprova ou não. A unidade política, ela vai sendo construída. Primeiro tu tem que ter uma unidade política com vários grupos trabalhando dia a dia, e aí esta unidade política é que vai fazer o projeto, vai fazer a comissão, e não o contrário.